Saudações, gente bonita, em São Bartolomeu, 9 horas e 30 minutos, Mestre Leider aqui falando. Aliás, nós vamos falar sobre 3 coisas, rapidamente. Sobre a nossa ida aos Correios, para ver se tem alguma coisa para mim lá. Depois a nossa ida na venda, porque eu preciso de graxa. É o que mantém a botina durável. Minhas botinas duram sempre muito, porque eu sempre engraxo elas. E, finalmente, nós vamos falar sobre uma questão geopolítica interessante. A África. Nós fizemos um vídeo, né? Agora mesmo, hoje mesmo, sobre as características mais geográficas da África. Mas não necessariamente geopolíticas. A gente fez a geografia primeiro, porque é importante ter entendimento. Porque senão a gente fica parecendo esses canais de humor, né? Tipo Porta dos Fundos, hoje no mundo militar, que não explica as coisas, né? Então nós temos que ter uma noção básica. Mas vamos lá. Seguinte, gente. O continente africano tem uma geopolítica definida basicamente pelo capitalismo. O que o colonialismo e o imperialismo fizeram com o continente o definiu. A África foi por muito tempo um dos continentes mais desenvolvidos e mais prósperos. Ela nunca chegou a superar a Ásia, né? Não é tanto assim também não. Mas em vários períodos da sua história, ela foi muito superior à Europa. O que não é difícil, na medida que o continente europeu é essencialmente um continente pobre de recursos naturais, energéticos e tal. A África, muito pelo contrário. A África, em que pese uma relativa demora, a África subsaariana não é relativa, uma demora muito grande em desenvolver a agricultura, sempre foi um continente de vanguarda. Leider, o Egito. O Egito, gente, com todo respeito, eu já disse isso várias vezes, o Egito é Ásia. Os egípcios têm origem asiática, são uma civilização asiática. Egito não é África, só geograficamente. Egito é Ásia, certo? A África branca, de modo geral, é Ásia, a bacia do Mediterrâneo. Então, houve, claro, civilizações muito antigas na África, aquelas surgidas basicamente na atual Etiópia, né? Como Aksum, e no atual Sudão, como a Núbia. As primeiras grandes civilizações da África negra. Deixa eu ver aqui se chegou qualquer coisa. O que eu acho barato sobre vilarejo é ver a moça dos Correios e substituta. E ela só vai atender até o meio-dia porque ela tem médico lá em Ouro Preto. E é assim, né? As pessoas saem para o almoço, as pessoas vão ao médico e aí fecha, cara. Um ritmo é outro, entendeu? O ritmo é outro. E isso faz bem para a saúde. Nós nos acostumamos tanto ao ritmo dado pelo capital que temos até uma certa dificuldade de entender o ritmo dado pela vida, né? Mas voltando à África, houve civilizações antes da Era Comum. Eu não vou falar das civilizações que se desenvolveram no Saara, porque elas também têm essa verve asiática, né? Mas no atual Zimbábue se desenvolveu uma civilização muito interessante. Depois do início da Era Comum, civilizações emergiram onde hoje é Angola, o Congo, no Golfo da Guiné, na Nigéria, na atual Nigéria. Então, num período basicamente ali entre o surgimento de impérios no chifre da África, no Alto Vale do Nilo, por volta do 2º milênio antes da Era Comum. Então, assim,
do segundo milênio até o século XV, a África teve alguns impérios poderosos e ricos. Mas a gente tem que ser honesto aqui. Nunca tão ricos quanto os Américas e menos ainda tão ricos quanto os da Ásia. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque com essa onda identitarista, o pessoal que escreve África com K empolga. A África foi o mais rico dos continentes. Nunca foi. Momento algum da história. Em momento algum da história ela foi. Não se enganem quanto a isso. Mas ela já foi um continente com porções muito ricas do território, com partes muito ricas, com impérios muito ricos. Inclusive o homem mais rico que já existiu no mundo era africano. Bom, não é, né? Africano, é muçulmano, né? A gente tem que tomar muito cuidado, gente, sabe? Dizer a verdade não vai me tornar popular. Aliás, nenhum de vocês vai se tornar popular se atendo aos fatos. É uma realidade triste, né? Que pra gente ganhar popularidade, a gente tem que, como é que eu digo de forma fantasiar os fatos. Eu acho que é isso. Né? A África foi por muito tempo o continente mais rico. Não, nunca foi. Jamais foi. Certo? Nunca foi. Foi o mais avançado também? Nunca foi. Certo? Nunca foi. Fez importantes realizações, claro. Quem não, né? Mas não vamos empolgar demais a nossa... Se vocês querem empolgar, empolga com esse caramanchão magnífico aqui, ó. Isso aqui é empolgante, é o tanto que isso é bonito. Fala sério, gente, que coisa bonita. Eu passo nessa rua aqui, eu tô dando uma volta só para poder mostrar essas flores. Vale a pena só mostrar as flores. Que cidadezinha agradável. Compensa a gente andar. Compensa a gente andar só para mostrar isso aqui. Cara do céu, eu fico né? Mas voltando à África. Então nós não vamos empolgar, falar de um passado africano glorioso que nunca existiu, certo? Houve impérios fortes que nunca chegaram aos seus mais poderosos do mundo na época deles, em momento algum. Mas houve impérios fortes, houve realizações. A África tem um caso interessante, e eu acho de fato muito interessante, é que a África acho que foi o primeiro continente do mundo. Lembrando, nós não estamos incluindo Líbia, os berberes, os impérios do Saara, né, o Egito, porque são asiáticos. São da bacia do Mediterrâneo e tal. Cara, eu adoro lírio. Eu vou dar um jeito de plantar lírio. Aliás, gente, eu já disse pra vocês que qualquer coisa, vocês não precisam me enviar pix. Me enviem rizomas. Tem um punhado de site que vende rizoma, semente, muda. Me enviem isso, eu também fico muito feliz. Porque eu amo lírio, flor, sabe? E a gente compra flor com um peso no coração, porque tem tanta coisa que eu preciso, assim, mais urgentemente, que eu acabo ficando, né, falando, porra, como é que eu gasto R$40 para comprar bulbo de lírio? Se com esse dinheiro eu podia comprar uma franga, sabe? A gente pensa assim. Mas aí se eu ganho um bulbo, aí é diferente, né? Eu vou plantar e cuidar. Enfim. Olha, não, sério, gente. Olha que paisagem, que bucolismo. Fala se não vale. Eu entendo porque que as pessoas vêm aqui. Sabe o que tem para fazer em São Bartolomeu? Nada. Que coisa melhor do que isso? O que tem para fazer em São Bartolomeu? Nada, cara. Nada. E isso é ótimo. Isso é fantástico. Não tem nada para fazer. Então o que a gente vai fazer? Nada. Certo? Vamos não fazer nada. Não fazer nada é ótimo. Você vai ver o rio passar calmamente, as folhas das palmeiras balançando,
esse beijo de cor muito bonita e aquele outro mais rosa ao fundo. Você vai observar os jardins. Se você tiver grana, mais grana, e quiser fazer aquelas coisas de gente com grana, você tem a Estância Pato Roco. Ali é para quem tem o tutu. Tem prato que custa o que eu não ganho no mês. Mas é culinária de Pato Roco, é um sobrenome italiano. O cara é muito fino. Certo? É outro nível. Outro nível ali. Então tem para todos os públicos. Trilheiro, jipeiro, ciclista, motoqueiro. Mas o melhor que tem para se fazer aqui é nada. Cara, que você vai andar? Você tem uma vila de 300 anos e vaquinhas, sabe? Olha lá, estão mugindo, estão pastando. E não tem nada para fazer. É ótimo, né? É excepcional. Voltando. Então, esse passado grandioso da África nunca existiu. Certo? É um continente normal. Nunca teve os impérios riquíssimos e extraordinários que houve na América, até na Europa e na Ásia principalmente. Mas é muito interessante. Igual eu estava falando, a África foi, acho que, o único continente do mundo onde a metalurgia do ferro aconteceu antes da do cobre. As civilizações que emergiram na Nigéria realizaram grandes obras em ferro, porque o ferro lá era abundante e o cobre não. Então eles passaram a fundir ferro antes do cobre. E isso é único, né? Dê uma estudada na arqueologia da Nigéria. Você vê que coisa interessante. Muito interessante. Mas enfim. A relativa prosperidade nunca foi absoluta, nunca foi grandiosa da África. Foi interrompida primeiro pelo colonialismo, né? Falamos que o Ocidente surge com a conquista da África, né? A tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415, quando a África começou a ser pilhada pela Europa, né? E em 1830 o imperialismo, quando a Argélia foi tomada pela França. Então, o episódio inicial do colonialismo, a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415, do imperialismo, tomada da Argélia pelos franceses em 1830, foram ambos no continente africano. Por que eu sempre indico essa pousada? Não é só porque ela me apoia, não, porque a vibe dela é muito, mas muito São Bartolomeu. Então, o imperialismo e o colonialismo antes dele destruíram o continente, sabe? Destruíram, na verdade, a expressão correta é essa: destruíram o continente, a estrutura econômica, social, o que é a escravização de milhões de seus habitantes, dezenas de milhões, por holandeses, ingleses, franceses, brasileiros e portugueses fez. Foi uma atrocidade. Foi uma atrocidade de proporções épicas. Isso destrói o continente africano, que só começa a recuperar a independência deles no contexto da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos não foram contra o colonialismo por questões humanitárias. Foram contra o colonialismo porque o colonialismo, o imperialismo, permitiria a Europa se recuperar sem a ajuda deles, para evitar que a Europa se recuperasse apenas roubando a África, ao invés de se submeter aos Estados Unidos se opuseram ao colonialismo. E aí, ao longo dos anos 50, 60 e até o comecinho dos 70, o imperialismo morre na África, mas as consequências persistem até hoje. É nesse contexto geral
que a geopolítica da África tem que ser analisada. E como ela é uma coisa muito complexa, que vai demandar tempo, eu termino esse vídeo aqui, mantendo o caráter introdutório, só para a gente ter uma noção das coisas. Os detalhes eu falo ao longo das horas. Até mais, gente. Muito obrigado.